O processo da tomada de consciência não é você saber que você fez errado, é você mudar a tua prática. Isso é o ato consciente. Então, por mais que a gente tenha um cenário conflituoso, uma coisa difícil, um momento complicado, algumas práticas na educação infantil são muito simples de serem transformadas e podem dar resultados muito bons. E essas práticas podem ser transformadas desde aquele professor com pós-graduação, pós-doutorado que vocês têm no município, como desde aquela merendeira que vocês têm, que não tem nem a formação nos anos iniciais, mas que atua diretamente no processo educacional dessa criança. Isso que é importante, porque quando a gente fala de um projeto de educação para o amanhã, a gente tem que entender, eu compreendo quando a gente diz que a família é grande responsável, mas a gente também tem que entender que, por vezes, a família não tem contato com essa criança. A gente bem sabe que a criança de educação infantil, se o CEMEI, se a creche abrisse às 5 da manhã, estariam lá às 5 da manhã. Nós tivemos experiências no município de Curitiba que os CEMEIs abriam e fechavam meia-noite para atender as crianças em situação de risco ou os pais que trabalhavam em terceiro turno e tinha clientela. Então, nós da educação infantil, nós temos uma realidade que a gente vem da assistência social. A gente migra de uma história da assistência social. Nós estamos construindo um processo de identidade. E sabe fazer essa dissociação do que é educar e do que é cuidar da criança pequena é muito complicado. Porque como a gente vai educar se a gente não cuidar um bebê de 5 meses? Se a gente não cuida desse bebê, ele morre. Como que a gente vai fazer uma atividade pedagógica se a gente não se dispõe a fazer uma troca? Tão significativo quanto o educar é o cuidar. Essas duas práticas no espaço da educação infantil não se dissociam. E compreender essa especificidade da educação infantil é fundamental. Entender que o espaço da educação infantil, por mais que ele seja um espaço de escolarização, que ele seja uma instituição social diferente da família, diferente da igreja, diferente do clube, ele demanda uma construção de conhecimento diferente do primeiro ano da escola. É fundamental. E entender também que, como ele tem uma identidade diferente, o profissional que atua ali também tem que ter uma identidade diferente, é fundamental. Porque, senão, eu sempre brinco assim, que a gente tem várias fases. Um dia eu vou fazer uma linha do tempo da educação infantil. Tá? A gente tem a fase que tinha a fase dos berços. Eu entrei bem novinha na educação infantil. Eu passei no concurso quando eu tinha 17 anos. Eu não vou contar essa história, porque vocês já me viram uma vez. Eu não vou contar essa história de novo. Mas vocês sabem que eu entrei, né? Eu tinha 17, não pude sumir, daí depois eu fui lá e assumi. Daí tinha berço. Daí depois não tinha mais berço. Daí tinha garrafa PET. Gente, como a gente montava tudo com garrafa PET. Deviam estudar, nós, professores, sabia? A gente tem o dom da engenharia. Meu Deus, era foguete, era cama, sofá, coisa linda. Daí, depois, a gente não sabia mais o que fazer, a gente queria fazer atividade. Nosso lance era atividade. Daí, a gente pegava os bebês e carimbava. Era tinta nos bebês, ó. Carimbo, daí a gente fazia... Quer ver? Quem aqui é mãe? Todo mundo, provavelmente. Só eu que não, porque Deus não faz essa maldade, né? Deus não me permite. Ele não deixa. Ele fala, capaz, e não deixa. Mas, assim, eu aposto que vocês ganharam. Dia das Mães. O que a professora faz? Aquele livrinho. Você fez essa mãozinha. Você fez esse pezinho. Você fez esses olhinhos, esse cabelinho. E vai cortando a criança em pedacinho e colando. Vocês ganharam isso? Não? Você não ganhou? Parabéns, foi a única. Quem ganhou isso? Alguma vez na vida? É, porque você não tem filho, porque um dia, tu há de ganhar. Mas essas práticas... Então, se a gente fizer uma análise da educação infantil, a criança na educação infantil ela vem sendo tratada enquanto um objeto. Um objeto que não se tem representatividade ativa. Ele não é participante, ele não é agente, ele não está presente.
ele é manipulado. A ele é dado o direito de ter as necessidades básicas atendidas, e só isso. Ele é um suporte ao desejo do professor, que estudou para estar ali, ou não estudou, mas é para isso que ele está. Então, quando a gente discute a educação infantil, a gente tem que entrar em alguns lugares, que são perigosos, tanto para mim quanto para vocês. Tanto do meu lado, enquanto professora, quanto para vocês, que são gestores, porque a gente vai ter que ceder. Eu vou ter que ceder daqui, vocês também vão ter que ceder de lá. Porque eu, por exemplo, vou ter que admitir que em nenhum momento da minha trajetória acadêmica eu tive formação para atuar na educação infantil. Porque a gente não tem. A gente sai da graduação de pedagogia, eu vou falar um palavrão, você põe o pi daí. Eu sempre quis ter uma palestra minha com pi. Assim, a gente sai com tesão para dar arma e efetue. A gente quer passar o alfabeto inteiro de arma e efetue. Porque a gente aprende a trabalhar com conhecimento sistematizado. A gente sai do curso de pedagogia ou da formação de professores com uma ideia até, enfim, um pouco mais complexa do que é o pedagogo unitário, do que são as metodologias de ensino para as áreas específicas. A gente até tem uma concepção do trabalho na educação infantil, mas é uma concepção muito pequena. E, normalmente, quando a gente vai fazer estágio na educação infantil, com quais crianças a gente fica? Com os maiores. Porque a gente parte do princípio que as crianças menores elas precisam de assistência e não de educação. A nossa lei já predispõe isso. Quando ela fraciona no próprio texto, eu tenho um problema com isso, entre creche e educação infantil. Eu sei que na construção histórica, enfim, isso vem... Oi? Creche pré-escola. É esse termo, então, né? Eu faço de conta que eu nem vejo. O que é pré-vestibular? É um preparatório para você ingressar na universidade. O que é pré-escola? É para tia da creche, para tia da educação infantil, ensinar a criança a ficar sentada e escrever no caderno, para a tia do primeiro ano não reclamar. Porque daí, gente, eu já passei por isso. Chega a criaturinha lá no primeiro ano, daí a professora do primeiro ano diz assim: o que ficou fazendo na educação infantil? Nada. Porque não sabe fazer nada, não fica nem sentado, medonho. Não sabe nem usar o caderno. Daí, o que a gente faz? Porque a gente se sente pressionado. Curitiba, a gente tem os núcleos. Daí, agora que se desconstruiu algumas coisas, o núcleo vai lá e pergunta: o que você está fazendo? Daí, o que você diz? Você mostra os carimbos, né? Você carimbou as crianças. Gente, você tem tanto carimbo de criança. Você carimbou as crianças de tudo que é jeito. Daí, o que você faz? Você manda, pede caderno para os pais, passa no quadro cabeçalho. Centro de Educação Infantil, PQP, pererê, PP, e a data, todo dia. Gente, as crianças estão de saco cheio. Eles escrevem todo dia, Centro de Educação Infantil. Eles já sabem onde estão. Não precisa ficar escrevendo aquela troço todo dia. Não precisa ir na escola, muito menos na educação infantil. Mas daí eles entram em processo mecânico. Chegam no primeiro ano, as professoras tudo... Viu? Agora eles estão aprendendo. Aprendendo uma coisa inútil. Perdendo precioso tempo de desenvolvimento integral para fazer uma coisa que não serve para nada. Então, a gente precisa desmistificar e entender que o espaço de educação infantil precisa ser um espaço de nutrição emocional. E que isso é um desafio, tanto para quem está na gestão como para nós que estamos atuando. Porque a gente vai ter que descer do salto, a gente vai ter que entender, de fato, que tem profissional que não serve para a educação infantil, porque tem profissional que está na educação infantil porque não tem que fazer prova, porque não tem que preencher documento, porque as crianças só dormem e brincam. E esse profissional ele não pode estar na educação infantil. Bem, na verdade, esse profissional não podia estar na educação. Bem, na verdade, vocês podiam mandar esse profissional lá para minha mãe. Ela resolve essas coisas. Ela me pôs nos eixos. Acho que ela resolve coisa, tá? Depois vocês passam, ela resolve, tá bom? Manda ela lá para vocês.
Então, o profissional da educação infantil ele é responsável pela nutrição emocional da criança pequena, desde do menorzinho. Eu ia falar do mais pequeno. Ah, que linda, né? Então, vejam só. E o que então, esse profissional ele faz? Ele estabelece vínculo. Quando o educador está fazendo uma troca, está alimentando... Gente, está tudo no meu site, tá? Não precisa copiar, não. Não, faz isso, não, tá bom? Esquenta a cabeça. Só não dorme, mas não precisa copiar. Quando o educador está fazendo uma troca, ele está estabelecendo um vínculo. Pensa só. A única pessoa que eu conheço, que eu reconheço, porque eu ainda estou explorando os sentidos e conhecendo o meio, é minha mãe. Porque eu fiquei 9 meses na barriga dela, daí vim para fora, nesse mundo cão, e daí minha mãe, um belo dia, tem que voltar a trabalhar. Daí ela chega e me larga num lugar estranho, uma pessoa que eu nunca vi, um cheiro que eu não reconheço. E daí essa pessoa vai tocar no meu corpo, num lugar que eu também não reconheço. Se eu não estabeleço vínculo com essa criança, isso é um processo de tortura, gente. Então, o nosso papel é fundamental, é aí que a gente cria trauma. Então, vejam só, quem nunca ouviu? Nossa, estudou tanto para limpar a bunda. Então, também motivar, caracterizar a importância desse profissional que atua na educação infantil é fundamental. Porque ninguém vai fazer um trabalho bacana, legal, interessante, se sentindo um trocador de bunda. Trocar bunda é importante, dar comida é importante. Se ninguém tivesse feito isso com vocês, vocês não estariam aqui, olha só. Que legal. Ninguém aprende a escrever se não foi trocado, se não foi alimentado, né? Então, a gente precisa retomar isso. Outra coisa, gente. Ninguém vai resolver fórmula de Bhaskara se não brincar. Brincando já não consegue, pense só. Não brincando, lascou-se. A primeira não, mas a linguagem da criança é ao brincar. Só que essa linguagem não acontece assim, tipo, um dia ela acorda e... Oh, ha! Hoje eu vou brincar. Não é inata. Ela tem que ser promovida, proporcionada, organizada. E a criança, ela não brinca de nada. Então, não adianta o professor pegar uma caixa... Ai, gente, eu já vi tanto isso. Chega assim, planejamento. Tem 33%. Ai, meu Deus, está gravando isso, né? Você vai mostrar para minhas professoras lá da Federal, elas vão tudo me dar na cara. Corta essa parte. Eu sinto saudades das minhas crianças. Eu não queria ficar 33% fora. Porque é muito tempo na educação infantil. Se você precisa estabelecer o vínculo, eu acho que é muito tempo. Mas não mostra isso, tá bom? Fica só entre nós. Tá? Senão depois vão falar que eu estou brigando. Eu acho, sim, que a gente tem que ter tempo de aprender, de estudar. Talvez, sei lá, pensar em alguma outra coisa, não sei. Não tenho solução para isso. Acho que ficar tanto tempo fora de sala é um prejuízo também para o estabelecimento de vínculo. Não sei, não tenho solução. Acho que, de um lado, as crianças perdem, e, do outro lado, o professor perde também. Não estou falando que a permanência não é necessária. Não sei o que fazer. Hora atividade, isso. Tá? Mas, enfim, daí tá, tem 33%, sai e faz o planejamento. Daí tem o caderno. O que é planejamento na educação infantil? 7h30, receber as crianças. 8h30, café. 10h30, brincadeira livre, que vai até o meio-dia. Pô, 33 minutos, 33 minutos, isso! E daí, brincadeira livre é pegar uma caixa de brinquedo, largar lá fora para as crianças quebrar o pau. E daí não sabe por que as crianças se mordem. Daí tem brincadeira dirigida. Essa é ótima. Essa é ótima. Brincadeira dirigida. Ninguém dirige nada, né? Mas, enfim, não existe brincadeira livre. Primeiro, porque brincadeira livre, toda brincadeira ela é, de certa forma, regrada, porque ela é uma brincadeira de papel social. Por exemplo, a criança não brinca com boneco plástico. Ela brinca de ser mãe, ou ela brinca de médico. Então, ela exerce um papel. Mesmo que ela
esteja brincando com um pedaço de pano, algo está sendo representado. Então, não é livre. Mas, para esse algo ser representado, esse algo tem que ser nutrido. Então, o mediador precisa organizar o espaço, e é para isso que serve os 33%. Então, daí teria que ser mais que 33%. Porque você planejar tempo, planejar espaço, organizar, fazer tudo isso leva um tempo danado. Eu levava muita coisa para fazer em casa. Entende? Mas daí 33% para pôr horário. Daí não dá. Entende? Daí prejudica. Outra coisa. Ludicidade. Essa é ótima. Brincadeira é lúdico. Depende. Brincadeira é lúdico? Depende. É lúdico? Sei lá. Por exemplo, vocês já brincaram de coelhinho sai da toca? Sabe aquele que é? Você põe os bambolê e daí tem que ficar mudando de lugar? É lúdico até dá prazer. Quem aqui já brincou da dança da cadeira? Cara, sobra você e o outro cara e tem uma cadeira. Cara, aquilo deixou de ser lúdico. Aquilo ali, ó. Sobrou nós duas. Eu te mato. Eu quero ganhar, ainda mais se vale um pirulito. Nossa, não. A gente promove esse tipo de coisa na escola. A brincadeira, todas as ações no espaço da educação infantil, elas têm que ser lúdicas, todas. Então, por exemplo, o desenho. O desenho é lúdico. Daí a professora dá o quê? Releitura do Romero Tori. A gente ama, né? Tarsila do Amaral, coitada. Meu Deus, como a gente pinta. Nem sei falar o nome daquela obra de arte. Então, isso não é lúdico. Lúdico é experimentação, é o prazer. Tinta. Tinta é ótima. Daí a gente dá o pote de tinta, um pote desse tamanho, e fala assim. A pontinha do dedo. E não se suje. Que lúdico é esse? Que experimentação é essa? Então, a gente está pedindo para a criança uma coisa que ela não pode e que também não vai servir para nada para nutrir ela emocionalmente. Então, não vamos fazer. Tá bom? Continuação. Movimentação. Se nos centros de educação infantil de vocês tem mesa, tirem. Arranca tudo. Tira tudo. Deixa uma só. Tira tudo. Pode botar fogo. Não pode botar fogo, né? Não. Manda para onde precisa. Esse negócio que vocês estão fazendo aí de articulação. É porque eu sou meio sem noção. Mas manda para onde precisa. Não bota fogo. Manda para onde precisa, tá bom? Exploração. Gente, a gente constrói conceito depois. Conceito é plano abstrato. Antes da gente abstrair, a gente tem que experimentar. Tá? Então, na educação infantil, é onde a gente constrói as significações para a gente poder abstrair. Então, a gente não vai falar para a criança assim. Gente, eu vi isso uma vez, que vontade de chorar. A água vira gelo. E daí, o que a professora fez? O gelo de papel crepom. Pelo amor de Deus, gente! Faz gelo com a criança. Põe na geladeira, leva lá fora, põe o gelo para derreter. Mas daí como é que a mãe vai ver? Como é que eu vou fazer aquela pasta bonita? Pelo amor de Deus. Aquele envelope pardo, que a cada 2 meses você manda para casa. Daí tem pai que guarda aquilo. A criatura medonha a casa. Aos 52 anos de idade, a mãe entrega para a esposa. Olha o que o filho fez na educação infantil. Gente, que vergonha! Que vergonha! Larga a mão. Isso só serve para inflar o ego do professor. Porque isso não serve para nada para a criança. Isso é um protocolo que a escola ainda precisa para se legitimar, para dizer que está fazendo o trabalho. Só que não está. A gente não precisa dizer, a gente tem que fazer. Então, a gente não precisa dessa demonstração. Tá? E emoção. A gente só... Quer ver? Quem é que já levou uma surra do pai? Daquela boa. Uma vez eu apanhei de mangueira. Vocês lembram?
Porque gerou emoção. Ou dor. Mas gerou emoção. Raiva. Gerou sentimento. E é isso que a gente lembra. Daí a escola é aquela coisa todo dia. A gente entra em estado hipnótico, gente. Sabe aquela coisa? E nós, profissionais, também. Vocês já chegaram no final do dia que vocês... Meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Vocês não lembram como vocês chegaram no lugar de trabalho. Porque o troço é tão... Agora, pensa para uma criança que precisa se desenvolver. Que, às vezes, vai das 7 às 7 para o lugar. Come todo dia a mesma coisa. Eu não preciso dizer para vocês, gestores, que a gente tem sérios problemas com algumas coisas dentro do espaço de educação infantil. A gente tem problema com a alimentação, a gente tem problema com alguns espaços. E nós, na nossa prática diária, ainda insistimos em fazer algumas coisas que a gente prejudica o que já não é bom. É verdade. Que o troço está ruim, a gente ainda gosta de piorar. Para ajudar. Então, daí complica tudo. Por exemplo, não tem espaço. Daí a gente insiste em colocar 36 crianças dormindo com a sala toda fechada. Durante 2 horas e 45 minutos. Pô, daí também não dá, né? Vocês entendem como a gente precisa conversar? Como a gente precisa se aproximar? Como a gente precisa marcar um frango lá em casa? Porque senão a gente não se ajuda, a gente só se atrapalha. E quem se lasca é a criança que não tem nada a ver. Isso é muito triste. E a gente faz isso mesmo. Entende? Mais que isso, na educação infantil, é quando a gente desenvolve o sentido de competência dessa criança. Por isso que eu volto e sempre digo, quando eu vou fazer palestra, porque eu também não vivo de amor, né? A gente, a Copel vai lá em casa, eu já tentei uma vez, o tio cortou a luz igual. Ele virou as costas, eu tive que fazer um gato lá, porque eu só ia ter dinheiro para pagar no outro mês. Resumidamente, queimei a geladeira, porque liguei errado o bagulho lá e explodiu tudo. Então, quando eu vou no município, eles falam que vão me pagar, eu fico tão feliz. Daí, eu falo assim, quem que vai estar? Eles, só as professoras. Daí eu falo assim, eu dou desconto. Daí, como? Se você mandar todo mundo. Mas quem todo mundo? Todo mundo. Cozinheira, porteiro, secretário, todo mundo. Todo mundo que está no espaço de educação infantil. Você dá desconto? Eu dou. Bastante. E ainda vou almoçar na tua casa, se quiser. Fica mais uns dias. Minha mãe me manda mesmo. Então, veja só. Porque o sentido da competência é de todo mundo dentro do espaço de educação infantil. Veja só. A professora de educação infantil pediu para a criança entregar alguma coisa na secretaria. Então, a secretária vai estar interagindo diretamente com essa criança. Mandou entregar alguma coisa na cozinha. A merendeira vai estar agindo diretamente com essa criança. Pediu para fazer alguma coisa. Então, esses profissionais estão diretamente relacionados com esse sentido de competência. E ele é fundamental para autonomia, responsabilidade, novas possibilidades, gestão de atitudes, mediação de conflitos, cooperação e socialização. Quer ver uma coisa? Ó, que copo bonito, né? A gente tem isso daqui no espaço de educação infantil? Eu fui para um lugar chamado Brasilândia de Minas. Também não tem. Erechim também não tem. Santa Catarina também não tem. Mas não é porque, talvez, a gente não tenha recurso para ter. Por que a gente não tem um copo assim na educação infantil? Porque quebra. Pois é, né? Porque quebra. Mas um dia a criança não vai ter que aprender a usar um copo desse? E ela não vai para a escola para aprender? Daí, quando a criança vai pegar um copo desse, o que a gente faz? Não pegue! Vai quebrar! Não faça! Vai estragar! Não mexa! Daí veja só. Daí chega o bonito, sabe aquele adolescente? Piá é o máximo, né? Piá parece que quando começa a crescer vai tudo meio torto, né? Daí chega aquele bigode de um lado, aquela espinha no nariz. Daí compra um capuz, não sei por que aqueles moletom com touca. Ensino médio, calorão, né? O cheiro já não ajuda.
Daí senta lá no primeiro ano do ensino médio, cruza o braço, aquele quadro bonito, assim, ponta a ponta. Olha bem para a cara da professora. É para copiar? Daí a professora olha bem para a cara dele e diz, não, é para ficar olhando. Daí, a gente acha que o aluno é idiota, o que ele está afrontando. Passamos a vida inteira falando para a criatura que não era para ele fazer, que não era para ele pegar, que não era para ele isso. E daí, depois, lá no final, a gente quer que ele faça. Que ele tenha autonomia, que ele tenha responsabilidade. Então, de fato, quando o senhor diz que a nossa qualidade é boa, né, nossa educação dá resultado, estamos de parabéns. Olha, o Brasil é pioneiro em não inovação, a gente não gera patente. Porque o nosso modelo é de reprodução. Então, eu não preciso dizer isso para vocês. E isso precisa de investimento? Precisa lá comprar uma centrífuga de multipartícula? Não. Isso é uma prática do professor diária. Só que, se você não falar isso para o teu professor, que está todo dia com o teu aluno, ele não vai fazer diferença. Mas também, gente, vamos pensar em formação, né? Porque, fala sério, eu sou professora. Cara, vocês sabem minha história. Quem já viu, sabe. Eu, quando entrei, eu fui para a escola que ganhava 33%. Curitiba, a gente tem escola de difícil provimento. Era lá na PQP. Eu morava em São José, eu tinha que sair 4h de casa para ganhar os 33% a mais. Porque eu era jovem, tinha que sair sábado, arranjar namorado, então esses 33 faziam diferença. Daí tu me põe uma pessoa que nunca viu uma criança na vida para falar de Vygotsky. Eu adoro o tio Vygotsky, acho ele mó maneiro. Mas, se você não consegue fazer a inter-relação entre teoria e prática no espaço de educação infantil, alguém que entenda, de fato, como funciona o espaço de educação infantil, então não resolve. Por isso que eu digo, eu não sei qual é a solução para, de fato, a hora atividade funcionar na educação infantil, para você poder estabelecer o vínculo e para você dar formação continuada. Mas a troca de experiência entre a realidade que você tem funcionando dentro do teu município e a necessidade do outro espaço que não tem é fundamental de ser articulada. Porque, às vezes, você tem um espaço de educação infantil dentro do teu próprio município, que é incrível, que você tem profissionais comprometidos, que o trabalho acontece, que a criança é bem assistida, e, nessa mesma ali, no outro bairro, tu tem uma realidade péssima. Então, essa formação colaborativa em conjunto é fundamental, porque ninguém melhor do que quem vive ali, quem convive e conhece a realidade, para poder formar. É interessante levar alguém de fora para dar, né? Tipo, leva eu lá. Mas, fora isso, é interessante vocês fazerem isso. Curitiba tem resultados incríveis com a formação continuada entre pares. Porque você consegue estabelecer e ainda você, como diz, você mata, né? Mata a cobra e mostra o pau. Porque, se você mostra uma realidade que está acontecendo, você prova que é possível né? Fazer. Então, veja, o educador, na educação infantil, quem conhece sabe, né? Desde pequena, eu fui diagnosticada, adoro essa palavra, diagnosticada. O médico disse, fui testada. Eu tenho déficit de atenção com transtorno de hiperatividade. E eu me alfabetizei aos 13 anos. Eu fui encaminhada, inclusive, na época, minha mãe trabalhava na PAI, e eu vinha da rede pública, e eu fui encaminhada para a educação especial. Daí, a minha mãe, ruim, que nem o Jânio, né, pedagogia da porrada na época, né, falou, não vai. Daí, me pôs numa escola particular. Porque, né, 34 anos atrás, não se falava muito da coisa, né? E daí fiz acompanhamento. Aí eu passei no doutorado, passei na Unesc aqui, passei na USP também. Para a gente ver como, às vezes, né, a coisa... Às vezes eu conto isso, as pessoas dizem, é mentira, é verdade, liga lá para minha mãe para vocês verem. Os cadernos eram a coisa mais linda.
Começava a descrever o cabeçalho, escola municipal. Gente, para que pôr escola municipal toda vez? Né? Mas, enfim, eu estava falando de sentido de competência. Então, às vezes, quando tem algum, né, um barulho intermitente ou tem alguma distração visual, eu me perco, mas eu já me acho, tá bom? Já me achei, já voltei para o centro, ó, o foco. Então, vamos lá. Novas possibilidades. Então, eu estava falando para vocês que a gente passa a vida inteira dizendo para esse sujeito: não faça, não vá, não pegue. Ao invés, nós deveríamos dizer para ele assim: existem formas, existem possibilidades. Eu posso te instrumentalizar a fazer dessa forma. Porém, a experimentação te levará a fazer de outras formas. Porque nós também corremos o risco de traçar um perfil mecânico nesse sujeito, que ele só aprende a fazer de uma forma, porque só existe uma forma correta. E daí também a gente tem um erro grosseiro no processo educacional. Que daí a gente fala: você só pode pegar o copo dessa forma. Você só pode fazer isso. Então, discutir a autonomia, responsabilidade e novas possibilidades. A gente tem uma discussão muito profunda com relação a isso com as novas tecnologias, por exemplo. Como nós, né, a gente não tem uma aproximação tão grande, a gente acabou deixando um pouco isso para as crianças mais novas, né? Então, a gente não sabe usar, então a gente deixa eles que usem. Então, a gente não se mete muito. Então, eles acabam aprendendo a usar meio que na experimentação. Então, não existe um jeito meio certo, um jeito meio errado. E isso é interessante. É legal você buscar o princípio da coisa. E depois você pode estabelecer um processo. Mas há experimentação para se gerar novas possibilidades. Porque, vejam, a inovação, só para vocês poderem entender como a gente está falando, como isso é importante, porque a gente está falando do futuro. Inovação é um princípio de releitura, não é invenção, é diferente, tá? Cadê? Tinha o rapaz da Fiesp aqui, né? Que trabalha com esse princípio, né? Ele foi embora. Então, veja, inovação não é só um produto novo, um processo novo. Inovação também parte do princípio de você fazer uma releitura de algo que já existe de uma maneira qualitativa, de uma maneira que aquele processo, aquele produto seja melhor, tenha mais qualidade. Inove. Mas também demanda um processo de criação, um processo de invenção. Mas uma invenção também pode ser bem ruim. Entende? E é esse processo de inovação que a nossa escola não promove, porque ela não desenvolve novas possibilidades. Eu estudo material didático, por exemplo. E o material didático é um suporte importante, desde que ele amplie novas possibilidades. Mas daí a prefeitura, na boa intenção, com recurso escasso, vai lá e compra material didático. Daí o que o professor faz? Preenche material didático com as crianças. Só faz material didático. E daí complica, porque o material didático é uma possibilidade para inserir a criança no mundo letrado, e eu digo isso porque na educação infantil a gente tem. E eu sei, por exemplo, prefeituras que são paupérrimas e que compraram o material da Positivo, que é caríssimo, gente. Vocês sabem. É lindo. Tem uma caixa. É bonito. Mas é caro. Mas agora você vai me dizer que aquilo não incentiva as crianças? Claro que incentiva. Eu ganhei uma caixa e fiquei 2 dias olhando aquilo. Então, mas tudo isso a gente tem que perceber. Tá? E tudo isso também gera possibilidades da gente discutir a nossa gestão de atitudes. Porque se a gente está em contato com um material que traz todo um recurso visual, a gente também tem que discutir uma gestão de consumo. A gente tem que discutir o quê? Uma cultura visual, uma gestão de mídia, uma multimodalidade. E tudo isso o nosso professor que está lá na sala de educação infantil ele não consegue perceber. Quando, por exemplo, ele seleciona personagens para colar na parede da criança desde pequena. Quem aqui visita as escolas de educação infantil sabe que no banheiro dos centros de educação infantil tem a menina DVA, loirinha, de chiquinha, vestido cor-de-rosa, pele cor de pêssego, e o menino de cabelo curtinho, de shorts e boné.
para identificar o que é menino e o que é menina. Estou mentindo? Gente, isso é identidade de gênero. Isso vai imputar na cabeça do sujeito que essa é a imagem. Agora, tu olha no espelho e olha para aquela coisa lá e diz, pô, mas isso não sou eu. Isso, eita. E daí? E veja como o mundo está mudando. A Mattel acabou de fazer uma releitura da Barbie. Porque a gente está discutindo a construção da identidade. E isso é fundamental, isso se dá desde criança, a construção da identidade é fundamental. Eu me reconheço a partir do momento que eu sei que o outro é diferente de mim. Se a gente está falando de uma educação do futuro e isso não acontece na educação infantil, não adianta lá no 9º ano a gente vai ir falar de respeito, de preconceito, de racismo, de diversidade. Exigir que o aluno respeite o colega por ele ser de uma cor, de uma raça ou de um credo diferente. Isso se dá na educação infantil, no dia a dia, nas nossas escolhas enquanto professores. Tá? Mediação de conflitos. Gente, eu não matei ninguém hoje, sabia? Eu vim para cá bonitinho, me tomei banho, vim para cá e não matei ninguém. O senhor me dá uns R$1.000 por causa disso? Me dá um prêmio? Eu me comportei bem bonitinha. Não vai me dar um prêmio? Ué, mas na escola é assim. Na educação infantil é assim. Quando eu me comporto, a professora faz um painel, e me dá estrelinha quando eu sou joia. Isso se chama reflexo Supernanny. Eu juro que eu vou estudar esse fenômeno um dia. A gente premia ações positivas, reforço positivo. Gente, não é mais que tua obrigação, querido. A gente vive numa sociedade na qual a gente tem que... Né? Daí a gente começa a negociar. Se você não se comportar, você não vai para o parque. Daí a gente começa a corromper os princípios lá discutidos anteriormente. Gente, ninguém precisa ser presenteado por agir com integridade no espaço de educação infantil. E se a gente começa a negociar aqui na educação infantil, o que a gente vai negociar com o adolescente lá no ensino médio? Ó, se você se comportar, eu te dou uma garrafa de uísque. Né? Te mando nudes. O professor foi preso, pertinho lá da tua cidade. Então, vejam só. E, fazendo esse tipo de negociação, a gente não está trabalhando com mediação de conflitos. Porque a gente não está trabalhando com a questão da frustração. E frustração é fundamental, gente. Eu não posso ter tudo o que eu quero. Daí a gente faz assim, dá para ele brincar, para ele parar de chorar. Não, meu Deus, se o outro está brincando em vez do outro. Então, tudo isso são pequenas atitudes que acabam, lá no futuro, gerando grandes consequências. Como, por exemplo, eu não estou grávida, mas eu não aguento ficar na fila. Eu tenho tanta coisa, meu horário de almoço é tão curto, eu vou ficar sem almoçar. Então, eu estou grávida. E vou na fila e pago a conta. Porque na educação infantil, talvez... Não, gente, pelo amor de Deus, isso também não é uma... Deus que me perdoe, é uma analogia absurda, uma metáfora retardada, desculpa aí. Mas é só para vocês entenderem como, talvez, esse princípio se solidificado e consolidado enquanto comportamento contínuo, como uma coisa contínua, vem se consolidando na nossa sociedade e acaba se projetando em um comportamento socialmente aceito. Vocês entendem? Essa permissão, onde o não pode ser não, como pode ser sim, ou muito pelo contrário, como diz meu chefe. Vocês entendem? A gente diz que é errado, mas a gente pratica. Entende? Então, a gente não trabalha esse tipo de coisa. A mesma coisa da cooperação. A gente não permite que as crianças, de fato, cooperem. Porque toda vez que a gente pede uma cooperação, ou que a gente promove um espaço de cooperação, a gente destitui eles de autoridade sobre o espaço, porque a gente delimita como vai ser a participação. A gente diz assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se a gente não permite autonomia, não existe cooperação e colaboratividade. E colaboração.
As pessoas têm que se sentir participantes ativas. A colaboração, ela se dá a partir do princípio da consciência de que eu sou parte de algo maior, eu faço parte de algo maior. Isso se desenvolve a partir dessa motivação, dessa mediação, dessa inserção e a socialização. Gente, o espaço de educação infantil é da criança, não é nosso. Daí você chega na escola de educação infantil, está assim, esmilinguido nas paredes. Tudo bem alto para a criança não pegar. Para não tocar, para não estragar, porque eu comprei na casa do EVA, eu não ganho piso, porque não dá para pagar, mas eu ganho mal. Daí eu reclamo todo dia. Mas eu recebo meu salário, eu gasto R$70 por mês para comprar EVA. Lá em Telêmaco Borba, o cara da casa do EVA está rico. Alguém saiu rico nisso tudo. E daí eu penduro, e daí eu não toco. Eu não permito socialização da minha produção, do meu conhecimento, de quem eu sou, da minha identidade dentro do espaço da escola. Eu não deixo a criança se expressar, porque ela só faz uns riscos. É os riscos dela, gente. Só que as nossas professoras, o que ela quer? Um espaço bonito. Mas não é porque ela é malvada, porque ela é porque é assim que ela foi criada. Ela escreveu numa cartilha chamada Caminho Suave, que o B tinha B da barriga do bebê, porque é bonito, não faz sentido nenhum. Então, a gente também tem que desconstruir. O educador aqui, ele assume, então, o papel de mediador, planejador e gestor. E, olha, quem acha que isso é fácil, está enganado. Porque a gente tem que planejar. E planejar é pensar o antes, bem antes, e ainda pensar o que pode vir a acontecer no processo, projetar o futuro, não que ele vá se efetivar, mas pensar, por exemplo, e se isso vier a acontecer? E se isso vier a acontecer? E se o mundo acabar e o zumbi atacar? Entende? Fazer uma forma de gerir esse processo, de como eu vou fazer essa organização, mesmo dentro dessas condições. Então, é para isso que serve os 33%. Isso é difícil para caramba. Porque projetos na educação infantil elas tendem a ser extensos, tendem a ser projetos que demoram meses. Eu tinha projetos anuais, essa coisa de que tem... Gente, vou trabalhar água na educação infantil. Daí monto um texto, pinta a palavra água no texto e trabalhei água. Não, você trabalhou a palavra água mal e porcamente. Então, não minta para mim, eu não fico brava com você e a gente continua amiga. Mas não vamos, vamos falar a verdade, porque a verdade é um princípio, é uma questão de caráter. Então, vejam só. Projetos na educação infantil são muito longos, porque você precisa deixar as crianças experimentar, brincar. Daí você planeja uma coisa, chove. Você planeja uma coisa, o cachorro da criança tem 10 filhotes, daí a mãe, na boa intenção, põe os 10 filhotes na caixa e leva para ser MEI. Daí o que você faz naquele dia? Nada! Você fica com os 10 filhotes e as crianças polvorosas na sala. Mas é isso que é educação infantil. Por isso que eu disse para vocês lá no começo que ser educador na educação infantil tem que se ter um perfil. Não é para qualquer um. E os espaços também, isso é bem legal. Eu estou fazendo uma oficina agora que a gente monta os espaços educativos numa perspectiva e depois a gente muda para a gestão colaborativa e cooperativa da produção dos espaços junto com as crianças. Os espaços eles são educativos na educação infantil. Então, você tem as possibilidades de interação, de construção. Desculpa as imagens, elas estão bem ruins, mas você tem essa possibilidade de construção dos espaços e depois a contribuição das crianças. Gente, é assim. Eu quero aquele carrinho da Fisher-Price que acende luz. Não vai ter, não vai dar. Cada carrinho daquele custa R$300. Daí o professor ele é egoísta. Ele quer que a criança socialize, mas ele quer um para cada um para não dar briga. Daí você multiplica isso por todas as crianças que tu atende, meu amigo. Sabe aqueles 60 milhões lá? Só de carrinho da Fisher-Price. Mas, isso daqui é bem mais legal, sabia? Uma vez a gente
Foi bem legal. A gente ganhou um... Sabe aqueles cavalinhos que as crianças sentam de plástico e ficam indo para frente e para trás? Gente, as crianças não gostaram daqui. Sabe o que eles gostaram? Da caixa. Mas daí, olha como a gente é burra, né? Porque a gente não pensa na coisa. Sabe o que a Tonga que fez? Ai, eu vou deixar bonito. Fui lá na papelaria, comprei aquele papel, aquele plástico com cola, como é que chama aquilo? Contact de bichinho. Paguei acho que R$8 o metro daquilo. Colei, durou 2 dias. Né? Não quiseram mais. É aí que está. Tudo na educação infantil é muito volátil. A experimentação é assim. As crianças são pequenas. Então, gente, que está pensar nessa coisa de ser educativo, de gerar interesse, de motivar, de ser lúdico, e não nessa questão de ser bonito, de ficar permanente, tá? Então, o tempo também é educativo. Não vai dar para falar com vocês aqui da questão da alimentação, desse tempo do soninho, porque isso é polêmico, mas espero ter outra oportunidade. E tem uma fala que eu estou fazendo, inclusive eu fiz em Canela semana passada, que é a questão de educar para a paz. Tá? Então, se a gente quer falar de um mundo melhor, de uma educação melhor, não dá mais para a gente continuar fazendo algumas coisas. Tá? Eu acho que, como princípio, eu tenho convicção de que o que falta também é paz. Porque a gente pode ser diferente. Esse é o princípio da coisa. O que a gente não pode é ser diferente e não conseguir conviver no mesmo espaço. O que não pode é a gente não ter tolerância a ponto de pessoas diferentes não poderem conviver no mesmo espaço com respeito. A harmonia não vai existir, porque a gente vai quebrar o pau. Mas a gente pode ter o direito de dialogar, de conversar, com respeito e tolerância. Tá? Então, então existe essa fala da educação infantil enquanto espaço de construção da paz, no princípio educativo da não violência. E como o comportamento do educador nesse espaço é fundamental para isso. Na questão da vocalização, da palavra, dos ruídos, do gesto. Porque muitas vezes você vê o educador, mesmo não intencionalmente, pegando essa criança com rispidez. Então, tudo isso, desde o berçário, é muito importante a gente discutir. Até mesmo a própria estruturação do espaço. Parece um absurdo, mas quem tem berçário na rede, muitas vezes, tem um desprendimento financeiro na saúde. Porque os educadores usam o mesmo sapato que eles usam no espaço externo, no chão do berçário, que as crianças pisam. Daí, se uma tem probleminha no estômago, todas têm. E daí vão tudo para o postinho, tomar soro, quando não tem alguma coisa pior. Então, se uma criança na educação infantil tem, por exemplo, sarampo, catapora, todo mundo... gente, parece previsão do futuro. Todo mundo vai pegar. Porque a gente tem algumas práticas na educação infantil que não colaboram para esse bem-estar coletivo. E isso também interfere na questão da educação para a paz, que são atos, são coisas pontuais que acabam gerando algumas situações horríveis. Como, por exemplo, a agressividade da criança. A gente acha que vem de casa, mas muitas vezes foi construída no espaço da escola. Não se referia à criança pelo nome. Isso é bem complicado. Eu não me refiro aqui porque eu estou fazendo uma fala efêmera aqui. Então, é bem complicado. Eu sempre brincava com o Brian. Eu falava que todo mundo na vida tem um Brian, porque, na minha história, enquanto professora, o Brian foi difícil. Mas, um dia, veio uma pessoa que estava me ouvindo e falou assim, meu filho é Brian. Eu parei de falar do Brian. Me senti mal. Mas, então, é meio complicado a gente nomear quando a gente está à frente, até porque a gente pode invadir o que é pessoal dos outros. Né? Mas, no berçário, a gente tem uma dificuldade muito grande. E como a gente vai ser humano se a gente não dá humanidade para aquela criança que está ali? Né? Como que a gente vai falar para ele ser diferente se a gente fala, esse daí é o pai daquele lá que matou o tio? Se a gente quer desconstruir isso que a gente tanto critica, isso que tanto que a gente reclama, diz que tanto tira nossas noites de sono, a educação infantil é o caminho. Não dá para ser de outra forma, gente.
Não dá para a gente ir lá na casa dessas crianças, ou, sei lá, não dá para apagar e começar tudo de novo. Não vai acontecer uma guerra nuclear. Eu esperava isso quando eu perdi o prazo da dissertação. Não vai, o mundo não vai acabar. Para a gente poder ter a oportunidade, talvez, de começar do zero tudo de novo. Então, a educação infantil talvez seja o espaço e a oportunidade que a gente tenha de construir. Eu não tenho, eu sou muito otimista, mas eu não acho que vai ser em 3 décadas ainda. Eu acho que vai ser bem mais. De construir um futuro melhor. Eu sei que já está sendo, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas vai ser, né? A grande questão é assim, é a gente não parar. É a utopia. E mesmo que a gente melhore, 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 a gente sempre tem que querer mais, né? Galeano que diz que a utopia, ela está lá na frente, é que nem o horizonte. Eu vejo, eu dou 2 passos, eu me aproximo, mas eu nunca alcanço, porque é para isso que serve a utopia, para eu poder caminhar. E eu acho que a questão da construção da humanidade, da sociedade, nesse princípio de ser melhor, de ser mais bonita, é isso. É sempre a gente ter um projeto de futuro melhor, mais bonito. E a educação infantil tem que ser assim. Tá bom? Eu encerro a minha fala assim, que ninguém educa para a paz agindo com violência. Eu queria ter, né, explanado mais, mas não deu tempo. Esses são os meus contatos. Obrigada, beijo a todas, bom evento!